E aí, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo. Este aqui é o Alesp Cidadania. Eu sou Arthur Neves e estaremos juntos nos próximos minutos para falar de um assunto para lá de fundamental, importante em nosso estado, o estado de São Paulo. Entre tantas as cores, setembro é um mês lilás. A gente vai falar sobre a doença de Alzheimer. Para este assunto, convidamos o Dr. Renato Andrade Chaves, neurocirurgião, especialista em cérebro e coluna. E também, ao lado dele, Maria Zenaide, profissional de cuidados integrativos. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio, sejam bem-vindos ao Alesp Cidadania. Olá. Muito obrigada. Vou começar com o doutor, porque as pessoas precisam, de certa forma, doutor, entender que o Alzheimer é uma doença degenerativa. Eu gostaria que o senhor explicasse, se fala tanto sobre Alzheimer, mas as pessoas se esquecem muitas vezes que é uma doença que não tem cura. Bom, eu acho que para início de explicação seria interessante colocar a incidência da doença. Então, nós temos em torno de 100 mil novos diagnósticos ao ano no Brasil e uma população estimada de 1,2 milhões de pessoas com Alzheimer. O Alzheimer é uma das doenças neurodegenerativas mais comuns. O que quer dizer isso? É como se você tivesse um envelhecimento acelerado do cérebro de uma forma um tanto quanto desgarrada. Nós temos algumas proteínas no cérebro que evitam a conexão do neurônio ou fazem com que essa conexão seja ineficaz. Dentre estas, a proteína tau e a proteína beta-amiloide são duas proteínas que fazem com que o neurônio funcione de maneira ineficaz e causando uma deficiência cognitiva, que seria a demência. Tem que se entender que o Alzheimer ele é uma das principais causas, em torno de 80% das demências, mas nem toda demência é Alzheimer. O simples fato de eu ter um derrame, um AVC, eu posso ter um derrame numa área em que afete minha cognição, né? Afete minha facilidade de julgar o meio, os parâmetros que me tornam diferentes de um animal em si. E isso não é um Alzheimer, porém é uma demência. Então, uma das principais causas de demência é o Alzheimer, mas nem toda demência é o Alzheimer. Existe tratamento. Esse tratamento evita a progressão da doença, mas não visa a cura, que é o que o paciente vem. O paciente nem tanto, porque o paciente ele vai perder a expectativa da doença, ele vai perder a noção da realidade. Mas o familiar em si, ele não consegue se colocar na posição do paciente, ou ele não consegue se colocar na posição de uma doença que ela vai progredir. E ela progride de uma maneira um tanto quanto lenta, porém constante. O remédio não retorna ao status quo, não retorna ao que era antes, mas ela diminui um pouco a progressão, a velocidade de progressão da doença. Já vou observar aqui nessa questão, que quando o senhor fala sobre essa realidade, né, da progressão da doença, cada sistema é um sistema, cada cérebro é um cérebro, eu quero dizer exatamente sobre isso. E as pessoas manifestam o Alzheimer diferentemente, né? Cada pessoa vai manifestar, às vezes com idades distintas, diferentes, e algumas pessoas, existe essa progressão no Alzheimer. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Tá. A forma mais comum da demência de Alzheimer, ela se dá após os 65 anos. Então, antigamente se falava que estava ficando esclerosado. Na verdade, nós temos uma propensão à deposição da proteína ao longo da vida, e isso vai ser visto após os 65 anos. É comum, não é incomum a apresentação da doença neste período. Agora, existe uma doença específica, uma característica de Alzheimer específico, apresentada aos 45 anos, aos 50 anos. Essa sim, ela é familiar. Porque você pode ter o Alzheimer como uma característica sua, mas que você não passa para a família, tá? Então, é seu.
aconteceu contigo, mas não quer dizer que o seu filho, que o seu neto tenha Alzheimer. Agora, uma doença especial, a apresentação precoce dela aos 45, aos 50 anos, uma forma especial que tem uma dominância completa, passa em 50% das vezes para os descendentes. Então, se eu tiver o Alzheimer, meus filhos têm 50% chance de ter Alzheimer. Aparece em torno de 13 a 15 famílias espalhadas pelo mundo e é uma doença genética. Então, são duas doenças que têm o mesmo nome, mas características totalmente distintas, tanto da progressão quanto do tratamento. Quanto mais velho, quanto mais idoso você começar a apresentar a doença de Alzheimer, menor vai ser a progressão. Então, se você começar a apresentar a doença de Alzheimer aos 65 anos, vai ter uma progressão de alguns 10, 15 anos. Mas se você começar a apresentar a doença de Alzheimer aos 80, se vivesse até os 120, talvez você não tivesse uma deteriorização tão grande. Então, a idade de início, ela dá o prognóstico da doença. Quanto mais cedo você tem essa doença, quer dizer que mais você vai deteriorar. A medicação, ela age aumentando o estímulo e fazendo com que os neurônios que estão sadios, eles trabalhem de uma forma melhorada. Mas eu não ajo no neurônio que está ruim. Eu não consigo pegar a proteína que se forma entre os neurônios e que faz com que você não tenha uma boa comunicação entre eles. Eu não consigo fazer com que essa proteína seja retirada. E não existe ainda, mas já está em pesquisa, remédio para diminuir a expressão dessas proteínas que eu falei no começo. Que efetivamente, uma vez que você não expresse as proteínas e você não forme essas proteínas, você não que teria cura, mas você teria prevenção. E é exatamente isso porque trabalham os médicos, né? A questão preventiva, a ciência, a tecnologia, a medicina estão juntas para trabalhar em cima desse tema. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa realidade de estudos, pesquisas, mas eu quero chamar para o papo, claro, a Maria Zenaide, que é uma profissional de cuidados integrativos. O doutor já falou aqui, nas duas respostas dele, ele citou a palavra familiares, família, parentes, né? A gente precisa entender que existe uma integração e que bom que nós vivemos enredados, ninguém está sozinho neste planeta, graças a Deus, se assim a gente puder falar. Mas eu gostaria que você explicasse, Maria Zenaide, por favor, o que significa essa expressão cuidados integrativos. Vamos tentar entender isso. Vamos sim. O cuidado integrativo é que quando a gente chega numa família, porque aí já não se trata de cuidados da pessoa, é um cuidado de família. E aí engloba tanto a pessoa a ser assistida, que é a pessoa que está com a demência, que pode ser Alzheimer ou pode ser um outro tipo de demência, e engloba toda a família, porque quando acontece, por exemplo, um caso de a pessoa levou, às vezes mais, nós mesmos indicamos, quando a gente percebe que a pessoa está apresentando algumas características de demência, a gente orienta a levar ao neurologista. E aí, quando eles vão, que eles recebem um diagnóstico de Alzheimer, principalmente, porque quando fala que é um outro tipo de demência, parece que ainda dá uma certa expectativa melhor. Agora, quando fala Alzheimer, é como se fosse assim, uma bomba e não cai só na cabeça de quem recebeu o diagnóstico, mas de toda a família. E aí a gente precisa ter ali um acolhimento dessa família. E muitas vezes eu preciso conversar com cada um da família separadamente, porque cada pessoa tem uma expectativa diferente. Um filho tem uma expectativa de que a pessoa vai melhorar, que se você, por exemplo, ficar falando para ela repetidamente uma coisa que ela costumava fazer antes e está fazendo errado toda vez, ela vai melhorar, ela vai entender aquilo e a gente sabe que não funciona dessa forma. E aí aquilo acaba, essa expectativa da família acaba piorando muito a situação de quem está com o Alzheimer. Porque a pessoa começa a se sentir cada vez mais pressionada
Por exemplo, ela fez uma coisa errada e aí de repente alguém chega e dá uma bronca que não era desse jeito, mas naquela hora que ele fez aquilo, quando está no começo ainda da demência, ele não estava sabendo o que ele estava fazendo, mas de repente voltou a consciência ali, poxa, por que eu fiz isso? E aí já levou uma bronca e isso piora muito a situação. Então a gente tem que conversar com a pessoa e tentar explicar e muitas vezes contar até com a ajuda de profissionais para orientar aquela família que não funciona dessa forma e tentar fazer com que eles aceitem e que leve tudo de uma forma mais leve, porque eu falo sempre para eles, para a família em si, eu falo, olha gente, é uma escada que a gente vai descendo, não é subindo. Então se preparem para as mudanças e mudanças não progressiva e sim regressiva. Então nós estamos preparados para isso, para dar o apoio, para orientar e tentar fazer com que aquilo seja uma coisa o mais leve possível. E isso vai por anos a fio e alguns aceitam, outros não. E temos que trabalhar com o que temos. É isso que a gente faz. Eu acredito que a Maria Zenaide está trazendo aqui uma reflexão de mais importante para você que está aí do outro lado, que neste momento, assistindo ao Alesp Cidadania aqui, tem um caso na sua família, né? Para quem já viveu com uma pessoa com Alzheimer e quem vive com uma pessoa com Alzheimer sabe que não é fácil. E aí a Maria Zenaide trouxe aqui uma questão de mais importante, né? Que às vezes o paciente, a pessoa com Alzheimer, né? Ela tá ali num processo complexo. O filho passa a ser sobrinho, avô, pai, né? A mãe passa a ser amiga, tataravó e assim sucessivamente. Os casos são assim. E quando dá aquele estalo, porque é muito repentino, os casos são muito interessantes, muito parecidos inclusive, né? Aí você observa, e aí quando dá aquele, opa, o que eu estou fazendo? A pessoa, quando ela cai em si, que ela não está naquele, o que aconteceu? E aí vem aquela enxurrada de broncas, sentimentos, raiva, rancor, sei lá, enfim. A pessoa precisa de uma ajuda, né? E aí vem toda uma questão de saúde pública, inclusive, né? Vem um elo de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, acho que tem tudo isso também, né? Precisa ter o que a gente chama de uma equipe multidisciplinar, porque aí precisa ter desde uma orientação para alimentação, ter uma rotina é muito importante para que a pessoa que está com o problema de uma demência, ela tenha uma rotina e que a gente faça sempre tudo da mesma forma, porque as pessoas pensam que é o contrário, que se você fizer coisas diferentes, que a pessoa vai melhorar, e não é. Quando eu percebo que quando se faz coisas diferentes constantemente, a pessoa fica mais ansiosa. Quando você começa a fazer tudo ali numa rotina, sempre do mesmo jeito, dá uma certa acalmada, dá uma certa... a pessoa fica mais tranquila e a gente consegue lidar melhor. Porque o problema maior das pessoas que estão com demência é que muitas delas se tornam agressivas. E aí haja paciência e, como é que fala assim, me fugiu a palavra agora, você tem que ter a percepção de onde a pessoa está, o que ela está sentindo naquele momento, em que fase da vida dela ela está naquele momento. Às vezes é uma coisa que ela viveu lá no passado, e não que isso esteja acontecendo, mas alguma coisa que você faz leva àquela sensação que ele viveu lá atrás. Alguma coisa que a gente está fazendo aqui leva a pessoa a ter aquela sensação, e aí ela se torna agressiva. Já trabalhei com casos assim muito complexos e de coisas simples que a pessoa repetia no dia a dia e a pessoa acabava ficando agressiva. Eu não sei o que aconteceu na vida dela lá atrás com aquela ação que traz aquela agressividade naquele momento, mas eu estou percebendo que aquilo está dando errado, eu vou trocar.
Eu vou tentar orientar o cuidador e a família para a gente fazer a coisa de uma forma diferente, para que ela aceite melhor e fazer sempre da mesma forma. Olha, isso não pode ser feito nunca. Porque, por exemplo, se você servir, um exemplo que aconteceu real, serviu jiló na comida. E quando ele provou o jiló, ele achou que aquilo era veneno. E aí ele ficou extremamente agressivo, quebrou a mesa inteira, jogou tudo no chão. Então, gente, não ponha jiló na comida dele, porque toda vez que ele experimentava jiló, ele achava que estava sendo envenenado. Pode ser que tenha acontecido lá em algum caso, lá atrás, não se sabe. Mas aí jiló passou a ser uma coisa proibida, entendeu? Então esse tipo de coisa acontece. E às vezes, quando a pessoa não tem experiência, ela acaba fazendo aquilo, dando jiló todo dia para a pessoa comer, e a pessoa ficando agressiva todo dia, quebrando tudo, mas ela nem sabe que é por causa daquilo. Ela acha que toda a comida vai achar que é veneno, que está sendo envenenado. Mas sempre que o assistido experimentava jiló, acabava numa situação de agressividade e às vezes até sair machucado. Renato, a Zenaide falou numa situação aqui sobre o que a pessoa não foi lá atrás, eu não sei que a pessoa foi lá atrás, mas eu queria fazer uma associação, talvez, sobre as questões de sentimentos, as ordens emocionais, inclusive, né? Até a gente, além do Setembro Lilás, estamos no Setembro Amarelo também, né? Acho que é importante a reflexão sobre a saúde mental também. E aí, a ansiedade, a depressão, algumas enfermidades cerebrais, a gente pode, mentais, enfim, né? A gente pode associar ao Alzheimer? Não. Na verdade, o que acontece no Alzheimer é que você tem uma disfunção cerebral. Então, existem fases no Alzheimer. Não são fases estanques, mas você tem uma progressão da doença de uma maneira mais ou menos veloz. Então, inicialmente, o ser humano trabalha muito com culpa. A primeira coisa que o paciente vem no consultório e pergunta é assim, por que eu tenho isso? Então, assim, ele quer culpar alguma coisa ou alguém ou algum fato que aconteceu na vida dele. Você está descobrindo o Alzheimer, você começa a ter alguns lapsos de memória, mas não são só lapsos de memória, porque a demência ela não se atém à memória. São algumas faculdades cognitivas. Então, é memória, é a visualização espacial, é a parte abstrata, é a parte de conseguir fazer as coisas, então abotoar camisa. A lembrança é uma delas, mas o raciocínio lógico, você vai perdendo pontos em dadas faculdades mentais, tá? Então essa é a primeira coisa, você se sente esquecido, você vê que algo não está acontecendo da maneira com que deveria acontecer e que você tem uma dificuldade maior no dia a dia. É assim geralmente que o paciente chega, numa forma um pouco mais tardia, porque sempre você vai achar que você está ansioso, que você está com uma certa depressão, ou que é um problema na família. Você nunca vai associar ao Alzheimer de início, tá? Isso é fato. Outra coisa que ela disse, o paciente ficar agressivo. Não só agressivo, ele pode ficar embotado, não ter agressividade nenhuma, como não ter nenhuma reação, ou agressivo. Isso por quê? Eu falando contigo agora, eu meço as palavras que eu estou falando para se adequar ao discurso. E isso a gente faz a vida inteira. Quando o cérebro não funciona adequadamente, você não mede as palavras. Então você é dominado por aquele seu eu interior que sempre é mais animalesco do que o eu civilizatório que mede as palavras. Não que você pode lembrar de fatos anteriores, mas é que na verdade você fica mais impulsivo. Essa impulsividade é da doença, mas se dá um pouco mais tardiamente. Você perde o raciocínio lógico, você tem uma disfunção muito grande do raciocínio lógico e você passa a não entender o que é o real do que não é real. Então você começa a ter visões, você começa a ver pessoas, você começa a conversar com quem não existe, você começa a ficar com sintomas paranoicos, é o que ela falou do jiló. Estão tentando me matar com jiló.
só porque provavelmente ele não gostava do jiló, ele achava astringente ou alguma coisa e associou isso a veneno. Em um primeiro momento, quando você vai na consulta e é colocado a medicação, nós até pedimos para que as coisas rotineiras, então que ele faz por livre e espontânea vontade, sejam feitas de maneira diferente. Tal qual você abrir uma porta, se você for destro, você sempre vai abrir com a mão direita e nunca vai pensar em como eu vou abrir. Ao passo que se eu abrir com a mão esquerda, eu tenho que pensar que a minha mão tem que ir até a maçaneta, eu tenho que virar a maçaneta. São outras dificuldades e você está treinando aquela parte que falta, que não está treinada do cérebro. Não só isso, as cruzadinhas, os jogos lúdicos, pedir a leitura, principalmente de livros que tenham vários personagens, porque aí você é obrigado a lembrar do personagem. Então isso daí faz com que a doença não progrida tão rapidamente. Com relação à rotina, é uma verdade o que ela falou. É ideal e todo ser humano se acha mais tranquilo, a rotina nos dá tranquilidade. Então nós fazemos a rotina para ter tranquilidade, e isso não precisa estar doente. A gente acha nosso acalento sabendo o que vai fazer no dia seguinte. Quando você perde essa noção do que você vai fazer, você realmente fica mais agressivo. E numa pessoa que não consegue se controlar, é pior ainda. Agora, a doença em si, ela tem a progressão. A gente sabe que ela vai progredir, ela vai deixar a pessoa debilitada. O problema é que eu tenho uma pessoa debilitada, que eu nunca pensei que seria debilitada, e quem está no centro desse conflito é a família. Porque a família fala, pô, meu pai era um homem que sempre tomou as decisões, era um homem que não tinha meias palavras, é um homem ativo e agora ele virou meu filho, ele virou alguém que eu tenho que cuidar. Nesse meio tempo, entre ele ficar totalmente dependente e totalmente independente, esse meio do caminho é incômodo, porque você começa a ter estresse na família. Então é filho brigando com o pai porque o pai vai começar a xingar a mãe, começa a xingar o filho, tem atitudes impróprias. E a família se vê num fato constrangedor e até um tanto quanto ruim de começar a pegar raiva do doente. Então não é incomum que o doente adoeça a família inteira. Então, como um todo, a família sofre. E é muito importante que seja falado isso e seja ajustadas as expectativas. Porque sempre que um paciente vai no consultório, não é só ele, é ele com a família inteira. E a expectativa é, eu vou no consultório para que alguém me cure. Só que a medicina muito pouco cura. Eu trato a maior parte das doenças, eu não tenho cura. Eu tenho tratamento, eu tenho uma modulação da doença. Nesse caso, eu sei que vai progredir querendo ou não. Existem algumas coisas que se podem fazer, alguns experimentos para bloquear a proteína, para quem já tem a doença, para estimular alguns núcleos do cérebro. Tudo muito incipiente que não está sendo feito de rotina, mas existem esses tratamentos. O que acontece é tratar a família, porque o paciente a gente sabe o que vai acontecer, agora a família se desestabiliza como um todo. A Maria Zenaide está aqui, Zenaide está só balançando a cabeça, isso, exatamente isso. E nesse processo de trabalhar a cognição é importante, mas mais que isso, acho que vem a questão do amor, do acolhimento, né? Do acolhimento, é um ajuste de expectativas, principalmente, atenção com as partes. Ele falou uma coisa importante sobre a questão fazer coisas diferentes, abrir a porta com a outra mão, tentar resolver. E nós, cuidadores, eu sempre oriento a minha equipe, assim, não importa em que estágio o seu assistido esteja, às vezes a pessoa está parada lá, sentada, sem falar o dia inteiro, mas eu sempre vou me comunicar com ela e vou incentivar, nem que seja arrancar uma última palavra que seja. Por exemplo, se a pessoa costuma comer uma fruta,
após a refeição, eu nunca vou chegar com a fruta que eu escolhi e falar, tome e pôr na boca. Eu sempre vou pegar 2 frutas, por exemplo, um mamão e uma manga, a fruta inteira, vou pegar, olhar para ele e falar, você quer mamão ou você quer manga? E esperar ela responder. Nem que seja com um olhar, por incrível que pareça, na maioria das vezes ela responde o que ela quer. E a gente sempre está incentivando, você quer o morango ou você quer isso aqui? Você quer fazer isso aqui assim ou assim? Para que ela pense um pouco, às vezes ela quer. E o carinho também é muito importante nessa hora, porque eu já tive pacientes assim, de eu chegar na casa da pessoa, o paciente está lá sentado o dia inteiro sem dar uma palavra, ou deitado, passou a noite inteira deitado, não se mexeu ali, está nesse estágio. E aí é comum principalmente as pessoas mais próximas, chegar e começar a rotina, e eu chegar, abrir a janela e falar, bom dia, olha o sol que eu trouxe para você. E ele abrir os olhos e falar, bom dia. E alguém vira, como? Ele fala bom dia só para você e não fala para mim? Porque tem que saber incentivar. O seu estado de espírito, de você que está cuidando, na hora que você chega, você tem que se preparar para lidar com isso, lidar com os problemas da família, lidar com o paciente e sempre estar incentivando. Vamos, olha o sol, tá lindo. Venha na janela, vê o sol, mostre, fale para ele, olha a rua, olha a árvore, olha o passarinho. Muitas vezes, quando você incentiva tanto a visão quanto a audição, o tato ali, tudo junto, você consegue com que a pessoa reaja e vai é vida. Enquanto o olho estiver aberto ali, você vai cantar. Eu pergunto quais eram as músicas preferidas da pessoa e às vezes ele está lá paradinho. Eu começo a cantar e ele já teve casos assim da pessoa não sair a voz, mas ele mexeu a boca. Ele estava acompanhando a música. Então, tudo isso é incentivo. A gente tem que incentivar. Enquanto o coração estiver batendo ali, eu pego na mão, eu faço uma cosquinha no pé, eu mexo, eu vou lá, converso, conto uma história, mostro alguma coisa. Está olhando para a televisão, eu pergunto, o que você está assistindo? E às vezes sai cada coisa. Não é aquilo que ele está vendo, mas na cabeça dele é o que ele está vendo ali, ele fala. E aí a gente começa a dar risada, quando você dá risada com a pessoa, canta uma música, alguma coisa, ele reage. A música é uma coisa muito interessante para se trabalhar nesse período. A gente vai fazer um intervalo agora, né? É muito rápido. Você que está aí do outro lado, oportunidade também de refletir sobre aquilo que nós estamos conversando aqui em nosso estúdio. É muito rápido, não saia daí, até já. Estamos de volta com a Alesp Cidadania, Direitos e Deveres. Você acompanha aqui na Rede Alesp. E um desses deveres e direitos, a vida saudável. A gente tem tantas situações no nosso planeta, né? Doenças que nos colocam longe das pessoas, né? Mas essa aqui é uma oportunidade de a gente conversar, interagir com os especialistas que estão aqui diante de nós, falando sobre o Alzheimer hoje. Dr. Renato Andrade Chaves, neurocirurgião, especialista em cérebro e coluna, e também a Maria Zenaide, profissional de cuidados integrativos. Maria Zenaide, no bloco anterior você falava sobre as questões, os exercícios cognitivos, né, trabalhar essa cognição. E aí, algumas pessoas ficam muito irritadas se a gente começa, você falava, né, do oferecimento da fruta, o que você gostaria disso, daquilo. Tem gente que não gosta da insistência. Ah, você quer comer? Você quer isso? Você quer aquilo? Perguntar toda hora. No Alzheimer acontece isso, a pessoa explodir muito, por exemplo, se é ofertado um alimento, depois um outro, ficar aquela insistência, toma água, toma isso, toma aquilo. Acontece muito isso? Ou em outras demências? Olha, acontece e
A gente vai estudando, cada caso é um caso. Por exemplo, se da maneira como for ofertado a coisa, você tem que ter muita percepção para você saber como você vai oferecer aquilo. Às vezes, o que eu faço? Eu levo a pessoa até a cozinha, por exemplo, e quando eu estou preparando ali na frente dela o alimento, mostrando ali para ela, mesmo que eu não fale, é um incentivo. Isso que a gente faz, que eu falo de incentivar os exercícios, é dentro do que ela já está acostumada. A gente faz sempre um estudo antes de como que é a rotina dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, e a gente vai ali dentro trabalhando com aquilo. Cada caso é um caso. De a pessoa, por exemplo, mesmo dentro do que ela está acostumada, de acontecer, dela ficar agressiva, de ficar irritado, acontece. Você oferecer água, simplesmente tome água, fica bravo sim, e às vezes chega a jogar o copo no chão. Eu não ofereço copo de vidro, porque é perigoso, já aconteceu acidente. Então, oferece ali a água e aí você volta com uma água, com uma folhinha de hortelã, uma rodelinha de limão e fala, vamos tomar um drink. Mudou. É assim que funciona. Muito bem. Se ele gosta de uma bebida, ele vai gostar de uma água com uma rodelinha de limão, uma folhinha de hortelã, por exemplo. Pacientes que foram fumantes, por exemplo, acontece deles ficarem muito irritados. Eu pego lá aquela balinha compridinha. Isso vai depender de em que estágio está o Alzheimer, tá? E aí corta no meio e fala, vamos fumar um cigarro? Vamos. Para ele, o simples fato dele colocar aquilo no dedo e tá lá colocando na boca, já acalma. Ou em outro momento, que acontece também do paciente ficar muito agressivo e muito irritado, na hora do banho, por exemplo. Isso é uma fase que acontece muito problema, principalmente quando é com o familiar. Então, a gente tem que ter muita calma e muito cuidado na hora que você vai tocar numa pessoa, porque muitas vezes ela não vai entender aquele toque, ela não vai entender que você está ali para lavar, para secar. Na cabeça dela, ela está sentindo toque, ela não está entendendo. Para ela pode ser outra coisa, pode ser um abuso. Então, tem que ter muito cuidado. E aí, você não vai insistir. Se você está dando banho, por exemplo, e a pessoa ficou irritada, você não vai insistir. Você vai dar um jeito de colocar ela em segurança, em primeiro lugar, se afastar, esperar um pouco, pegar, por exemplo, se eu estou enxugando a pessoa, já tomou banho, estou enxugando, por exemplo, eu vou pegar a toalha, ficar de frente para ele, dar uma toalha na mão dele e falar, olha, faça assim, ó. É para secar o corpo, está molhado. E às vezes funciona, tá? Essa é uma hora que é muito difícil de se trabalhar, principalmente quando já está num estágio que ele não entende muito a fala, você explicar a coisa para ele, ele não entende, mas o toque, o banho, você tocar nele, tirar a roupa, por exemplo, o fato de tirar a roupa, mesmo em pacientes que já estão em estágio muito avançado, na hora de tirar a roupa para dar o banho, é uma hora que acontece muito, de ficar muito irritado, ficar bravo. Tem que ir com muito cuidado e ir lidando ali com percepção e com atenção, para não deixar o paciente irritado, porque depois que já ficou irritado, você não consegue voltar. Aí tem que dar um tempo mesmo e esperar a coisa passar, mudar, colocar uma música e chamar para, sei lá, fazer o que tem, qualquer coisa, menos o que estava fazendo antes. Esperar dar um tempo, para esquecer. Daí, sei lá, às vezes depende, até 5 minutos depois ele já esqueceu. Aí a gente volta
continua de outra forma, lógico. Renato, existe aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei em tramitação que institui a política pública para prevenção e tratamento da doença de Alzheimer. Esse projeto é o de número 127 de 2021. Você, telespectador, que quiser acompanhar aí, né, abrir o seu celular agora nesse exato momento, dar uma googada, inclusive entrar no site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, PL de número 127 de 2021, que institui a política pública para a prevenção e tratamento da doença de Alzheimer. O senhor falava no bloco anterior sobre essas questões, né, de tratamento, a questão... Vou fazer uma pergunta que acho que o senhor escuta o tempo inteiro no consultório. É possível que com o avanço da tecnologia, né, a ciência, o trabalho nas instituições, no estado de São Paulo, no Brasil, fora do país, inclusive, a ciência, a medicina consigam, então, chegar numa cura? Sim. O que se tem visto hoje para a maior parte das doenças é a tentativa de se fazer vacinas, e a gente vai falar de vacinas individualizadas. Então, na maioria das vezes, há um esforço em se fazer uma cura para aquela doença naquela pessoa. Porque como você já instituiu no começo da fala e já deixou bem explícito, somos todos diferentes. E sendo todos diferentes, a causa também é diferente e a dose é diferente. Existe pesquisa nesse aspecto. É muito mais claro e rápido a melhora. Então a melhora se dá por meios físicos ou meios químicos. Ora por remédio. Então nós temos na rede pública várias medicações disponíveis em situação de alto custo, que eu acho que deveria ser dado até em unidade básica de saúde, porque é um protocolo grande para alto custo, acaba sendo impeditivo. Mas existem as medicações são fornecidas pelo governo, uma ou outra não é, tá? Uma ou outra classe não é, mas a maioria é fornecida pelo governo. Há tratamento público. O problema do tratamento não é nem tanto medicamentoso hoje em dia com relação ao acesso. O problema do tratamento é muito mais na arte do cuidado. Então, é quem vai cuidar, porque aquela pessoa gera um problema familiar. Então, muito provavelmente uma ou outra pessoa, ou às vezes 2 ou 3 pessoas, elas parem de trabalhar para tomar conta daquele paciente, entendeu? É algo que é previsto em toda a família sabe que se alguém estiver doente, um vai ter que parar, você vai ter que ajudar, é obrigação até, está na lei, é obrigação do paciente, dos familiares tratarem dos seus, mas basicamente existe o tratamento público. Complicado é que hoje em dia o acesso a neurologista, o acesso à neurocirurgia em via pública é muito difícil. Então, mesmo tendo o acesso, é difícil você chegar a ele porque a espera é muito grande. A Maria trabalha muito essa questão comportamental ali no dia a dia, lidando com as pessoas. Mas de que forma a medicina pode auxiliar nessa questão do tratamento no dia a dia da pessoa, né, e da família também? Tá, o tratamento, a primeira coisa é com um diagnóstico correto e com um papo aberto com o familiar para falar as reais perspectivas do paciente e prazos. Mais ou menos se estimam os prazos e dá prazo e falar, olha, no final da doença, seu pai vai estar totalmente, ou seu pai, ou seu familiar, ou mãe, ele vai estar totalmente dependente. A primeira reação sempre é a de choque, vai procurar um segundo, terceiro, quarto profissional. Não é incomum hoje em dia você procurar 10 profissionais para que um fale aquela mentira que você quer ouvir, tá? Mas no final a verdade se impõe e se impondo sabe o que vai acontecer. Esse papo aberto ele gera uma expectativa no paciente e nos familiares muito menor. Então eu sei o que vai acontecer, é a primeira coisa. A segunda coisa, eu falo que tem os tratamentos médicos e medicamentosos
para a doença de base. Porém, sabendo que ele vai ter um declínio cognitivo ou vai ficar mais agressivo, eu tenho que dar alguns moduladores de humor. Então, na agressividade, antipsicótico, não é incomum que você tenha depressão no meio do caminho, porque, claro, você está perdendo a cognição. É uma tristeza, mas é uma tristeza extrema, você fica deprimido. Você vai tratar essa depressão, então, medicamentosamente, eu consigo modular o humor do paciente. Tá? E isso faz o tratamento ficar mais fácil, porque o paciente fica menos resistente. Porque uma vez que você tem uma depressão grave, tá? Você tem uma depressão grave num paciente que já tem Alzheimer, para que você vai tomar o remédio? Ele se nega a tomar o remédio, ele se nega ao cuidado, ele se nega ao asseio, ele não quer tomar banho. Então, é importante que você trate medicamentosamente esse paciente. Do mais, é complicado você falar algo que mude substancialmente a vida. Vai diminuir o declínio cognitivo, mas nada que mude substancialmente a vida do paciente a ponto de falar, olha, se eu não tomar esse remédio,